Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabel e nós vamos continuar o estudo do corpo humano. E hoje eu trouxe alguns materiais para a gente poder, não só ver no slide, mas também ver algumas coisas aqui. Então vamos ficar atentos porque agora vem os avisos, né? O primeiro aviso que eu quero dar a vocês é em relação aqui à TV. Nesse momento, eu acredito que muitos de vocês estão assistindo essa aula pela TV. Mas mais interessante, gente, é ver essa aula pelo aplicativo. É através do aplicativo que vocês vão poder conversar conosco neste momento ao vivo, respondendo questionamento, fazendo perguntas, dizendo o nome da escola de vocês, né? E quando você apresenta a escola, a gente aqui já agradece aos professores, gestores, né, coordenadores que estão incentivando a vocês a assistirem essa aula ao vivo, né? Mas, para quem quer rever essa aula ou quer indicar essa aula para alguém, essa aula fica disponível no YouTube. E lá no YouTube, vocês não podem esquecer que também tem chat. A gente vai poder conversar com vocês através do chat do YouTube. E aí, pessoal, né? Não é legal rever a aula, fazer um novo estudo? Lembrando que lá no YouTube estão todas as nossas aulas, de todas as matérias. Então, organiza um horário aí em casa e começa a rever essas aulas e ver as aulas que vocês ainda não assistiram. Mas, além de tudo isso, a gente conta aqui, né, com a questão de língua brasileira de sinais, pessoal. O grande objetivo é a gente poder levar essa aula para todos, né, e que todos possam ser incluídos em relação aí à nossa aula. E aí nós contamos, né? Nós estamos aqui com o Kézia, fazendo aí todo esse movimento, levando para vocês a nossa aula. O esforço dela aqui é fazer com que vocês vejam a nossa aula, participem da nossa aula de forma integral. Então, vamos lá, Kézia, vamos lá também a professora Cláudia, que a gente vai conversar agora, gente, é sobre o agosto, né? É um mês de conscientização de muito. Nós trabalhamos a respeito da amamentação, falamos da saúde do homem, falamos também da prevenção, né, e combate à violência contra a mulher. E essa semana estamos falando da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Lembrando que todos nós temos potenciais diferentes e que bom, não é, que a gente pode somar com o outro. A gente faz uma parte, o outro complementa. Então, a gente lembrando aqui que o mais importante é a gente incluir, a gente abraçar as pessoas como um todo. Mas para falar das pessoas com deficiência, dessa campanha, eu vou convidar a professora Cláudia, que também vai dar as boas-vindas e dizer como é que está aí o nosso chat, Cláudia. Nosso chat aqui, nós já estamos aqui com a professora Celi, que está aí nos assistindo. Um grande abraço, professora, obrigada por tudo. E desejar boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo aí. Quem estiver aí, podem comentar aí também no chat, que eu estou aqui já atenta. E em relação à questão da semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, é uma questão que nós devemos acabar com. Realmente é uma campanha de conscientização e também de ação, não é? Para que os governantes, né, que as instituições, elas alertem para entender a questão do acolhimento, a questão da questão da discriminação, a questão de saber que todas essas pessoas elas têm as suas potencialidades que podem ser aproveitadas. Então, realmente é uma campanha que alerta todo mundo. É necessária essa campanha? Sim, gente, pelo menos é só no mês de agosto? Não. Nós devemos, essa campanha no mês de agosto é justamente para alertar e sabermos que eles têm potencial, que devemos acabar com toda essa discriminação. Então, vamos ficar atentos e divulgar para todos essa campanha, acabando realmente essa discriminação e que possamos incluir todos, tá certo, pessoal? Legal, professora Cláudia, né? Que bom, não é? Essas informações aí para a gente saber que o grande objetivo, né, é que a gente desperte nas outras pessoas que ainda não acordaram para isso, para saber que nós somos todos, né, diferentes, ao mesmo tempo que somos diferentes, nos completamos, cada um fazendo sua parte. Tem tudo a ver com o que eu vou trabalhar com vocês em relação ao corpo humano. Nenhum órgão é mais importante que outro, nenhum sistema é importante que outro, porque todos juntos compõem o bom funcionamento do nosso corpo. Mas vamos lá, vamos conversar a respeito aí do corpo humano, onde eu trago para vocês, né, mais uma vez, que o corpo humano é um todo constituído de muitas partes. Então, a gente está vendo aí que existe, né, uma infinidade aí de órgãos, de células, de tecidos, que juntos vão compor o nosso corpo.
E eles juntos vão apresentar, não é, essa questão aí dessa organização e do bom funcionamento. Então, o que é que nós vamos falar agora? Situações problema, pessoal. Eu estou trazendo para vocês 4 situações problemas que vocês podem já arriscar, né, a responder. E aí eu vou falar aí para a professora Celi, não é, que está do outro lado aí da telinha. Responde também aí, Celi, nossos questionamentos. À medida que você vai colocando, quem sabe que algum aluno aí vai pegando alguma dica e respondendo também. Então, seja também muito bem-vinda, Celi, à nossa aula. E aí, gente, vamos ver quais são os questionamentos. Primeiro, qual o maior e o menor osso do corpo humano? Será que vocês arriscam em dizer quem é o maior e quem é o menor? A outra questão, o coração pode ser comparado a uma bomba d'água? Então, aí é uma pergunta também para a gente pensar. E a outra, por que devemos respirar pelo nariz e não pela boca? Legal. E aí, para finalizar esse conjunto de situações, problemas, nós temos o suor, a urina e as fezes são excreções. Fiquem atentos, vão arriscando aí, vai escrevendo aí no papelzinho o que é que você está pensando agora e no decorrer da aula, fica atento para reestruturar e ao final dessa aula ter boas respostas, respostas realmente que vale a pena a gente também estar expondo. Eu sei que alguns de vocês estão inseguros de apresentar agora, mas eu acredito que no final dessa aula vocês vão ter essa segurança e arriscar aí algumas respostas. Afinal, eu volto com essas situações problema. Mas vamos conversar um pouco. Nós estamos estudando, né, a questão aí de etapas. E aí essas etapas, em relação aí à biologia, elas são organizadas nesses níveis, nível de organização do corpo humano, que vai do átomo até o organismo. Isso buscando a questão de reuniões. Então, a gente tem o átomo como se fosse aí a menor parte. Esse conjunto de átomos vão formar uma molécula, várias moléculas juntas compõem uma organela, que nós já conversamos quando estudamos célula. A célula que eu trouxe aí para vocês é uma célula nervosa, não é? A gente vai conversar também a respeito da célula nervosa, quando eu falar para vocês do sistema nervoso. Um tecido também nervoso, mostrando aí como é que acontece essa união. E o tecido é uma reunião de células. E o órgão, que compõe, não é? É composto por um conjunto de tecidos. Fechando aí essas etapas, eu tenho o sistema. E esse sistema é formado por vários órgãos, não é? Que foi formado por vários tecidos, por várias células e assim por diante. E esse conjunto de sistemas reunidos forma o nosso corpo. Vejam que interessante. Mas é importante a gente saber que o nosso corpo é um sistema integrado. Mas, professora, por que a gente está estudando aí por partes? Pois é, gente. Hoje eu estou apresentando ele aí bem integrado. Mas o que a gente precisa ver por parte é para facilitar e a gente entender os órgãos que compõem e o funcionamento. Vamos lá? Vamos ver aí esse primeiro sistema. É o sistema digestório. Qual é a função desse sistema? Processa os alimentos. Então, o que é que esse sistema faz? Primeira etapa, ele tem que processar os alimentos. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esses alimentos e vai começar a transformar. Veja o que eu trouxe para vocês aqui, mostrando etapas. Então, eu coloquei no slide anterior que ele processa os alimentos. E aí, o que é que acontece? Esses alimentos, eles são ricos em nutrientes. E os nutrientes, eles vão passar, né, os nutrientes passam por processos físicos e químicos, para que possam ser aproveitados pelas células. Então, olha o que eu vou mostrar aqui a vocês, para falar desses processos físicos e químicos. Na boca, o que vai acontecer aqui são processos, ao primeiro momento, é o processo físico. A questão aí da mastigação, a questão aí de triturar esse alimento. Então, esse movimento aí de quebrar, né, de moer, de cortar esse alimento, é um processo químico, físico. Agora, à medida que a saliva começa a umedecer esse alimento, dependendo do tipo de alimento, o processo químico já começa aí na boca. Mas vai depender do tipo de alimento. E aí mais um processo físico, porque esse alimento vai ter que descer, passar por tubos para chegar no estômago. Lá no estômago, veja que interessante, também tem fenômenos físico e químico. Físico, porque muitas vezes esse bolo alimentar ele vai ser agitado de um lado para o outro. E químico, porque vai começar aí já a receber sucos gástricos, né, para ajudar aí na digestão. Mas é só lá no intestino que vai ocorrer a absorção.
O que é nutriente vai passar para a corrente sanguínea. E o que não for nutriente, ou que não for bem digerido, vai formar as fezes. E aí eu acredito que eu já estou dando a primeira resposta lá da nossa situação problema. As fezes não entraram no metabolismo do nosso corpo. Elas foram eliminadas porque não foram bem digeridas ou porque são à base de fibra e não vai passar por esse processo de digestão. Então ele sofre o efeito físico e químico e mesmo assim ainda continua, né, com um tamanho que não dá para chegar na corrente sanguínea. Por isso que as fezes não podem ser consideradas excreção. Por que não pode ser considerada excreção? Porque não entrou no metabolismo celular. Ok? E aí eu estou colocando, além de falar de processos químicos e físicos, quais são as etapas? A ingestão, né, a digestão, a absorção e a eliminação. A ingestão começando aí na boca, por processos químicos e físicos, dependendo do tipo de alimento. Então, tem alimento que vai sofrer só físico. A quebra, a digestão vai acontecer lá no estômago, a absorção no intestino e a eliminação, né, através do intestino grosso, reto, ânus, e vai colocar para fora porque não foi bem digerido ou é a base de fibra que, por mais que a gente mastigue, não dá para quebrar e chegar a ser tão pequenininho para entrar na corrente sanguínea. Mas aí, agora a gente vai para outro, sistema respiratório. É nele que acontece, né, as trocas gasosas. O sistema respiratório realiza as trocas gasosas. O que ele faz? Ele vai absorver aí, tirar do ar o oxigênio e eliminar, que está dentro do nosso corpo, o gás carbônico. E a função, oxigenar as células e eliminar o gás carbônico, como eu acabei de falar. Através de dois movimentos, inspirar e expirar, que são atos automático e involuntário. A gente não vai parar para pensar, agora eu vou inspirar, agora eu vou expirar. Então, isso não vai acontecer, porque isso aí é involuntário. Agora, outra coisa que vale a pena a gente falar e também está na situação problema, veja o que é. Pessoal, inspirar pelo nariz, porque lá no nariz tem um conjunto, né, de ações que vão favorecer esse ar. Então, tudo que está lá no nosso nariz é muito importante. Os pelos, né, o muco e também a questão de uma quantidade de vasos sanguíneos. Por isso que o cuidado de não estar colocando nenhum objeto no nariz e da questão da mão, ou no caso do dedo, da unha, estando suja. Deixa para fazer essa limpeza na hora do banho, pessoal. E aí, gente, o ar é aquecido, porque tem uma grande quantidade de vasos sanguíneos, uma rede de vasos sanguíneos. Ele é umedecido pelo esse muco e ele é também filtrado por esses pelos. Por isso que a gente não deve respirar, no caso da inspiração, ser pela boca. Senão ele não vai sofrer todo esse processo, que é muito importante. Ok? Mas esse assunto a gente vai explorar em outra aula, quando a gente fala só de sistema respiratório. Continuando. Agora a gente vai falar do sistema cardiovascular, responsável pelo transporte de substância dentro do nosso organismo. Vejam que interessante em relação aí ao sistema cardiovascular. A gente começa a pensar o coração bombeando sangue para todo o corpo. E aí, gente, o coração não está sozinho, por isso que a gente diz que ele é um sistema integrado. Ele vai se comunicar aí com os pulmões, porque ele precisa desse ar, né, desse oxigênio que foi filtrado lá nos pulmões para distribuir para o corpo todo. Mas o coração também precisa do sistema digestório, através aí do sangue, para distribuir nutrientes. E por onde ele passa, ele também tira algumas substâncias que estão em excesso ou que são consideradas substâncias tóxicas ao nosso organismo. Então vejam que eu vou mostrar mais um pedacinho aí do sistema cardiovascular. E aí a gente está vendo coração, vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares. São aí os que compõem, não é, o sistema cardiovascular. Mas eu acabei de dizer que ele vai precisar muito dos outros sistemas, do respiratório e do digestório, para poder distribuir nutrientes e oxigênio. E retirar dele, não é, o que está em excesso. O que está em excesso lá no sangue, ou que é tóxico, vai ter que acontecer. E daqui a pouco eu vou dizer a vocês que tem um outro sistema que também vai participar. E aí nós temos dois tipos de sangue circulando no nosso corpo. O sangue arterial e o sangue venoso. Aí vem uma curiosidade, o nosso coração tem câmaras, como se fosse 4 compartimentos, para que esse sangue não se misture.
Aí, o nosso sangue vai transportar nutrientes e outras substâncias. Como eu já falei antes, a questão aí também do gás oxigênio. Vejam que fantástico o nosso sistema, né, cardiovascular, o nosso sistema circulatório, como você já deve ter ouvido falar também. Mas, esse sistema circulatório, né, como eu já disse, ele é muito importante, mas ele não trabalha sozinho. Mais uma vez, lembrando a vocês que o sistema circulatório, como todos os outros, eles trabalham de forma integrada, em parceria, gente. Então, agora a gente vai falar do sistema excretor. E no finalzinho eu vou dar uma curiosidade do sistema excretor em relação ao sistema circulatório. Mas vamos lá. O sistema excretor elimina o excesso de resíduos celulares decorrente das atividades vitais, bem como o de água e de outras substâncias tóxicas presentes na corrente sanguínea. A função é eliminar pela urina e pelo suor. E aí nós temos alguns órgãos que compõem o sistema excretor. Mas vamos conversar um pouquinho, porque eu disse que eles trabalham integrado. Então vamos ver como é que ele trabalha. Veja, se o sistema excretor, ele precisa, né, eliminar algumas substâncias que estão em excesso ou que são tóxicas ao nosso corpo, como é que chegou aí? Pois é, gente, através aí, né, da corrente sanguínea, que eu vou apontar aqui rapidinho para vocês. Coloca aí para a gente apontar aqui. Vamos lá. Então vejam aqui, olha. Eu tenho aqui os dois rins, que parecem 2 grãos de feijão. E aqui eu tenho, olha, de cores diferentes, aí mostrando a questão dos vasos sanguíneos, que pode estar representado por uma artéria e por uma veia, onde vai circular o sangue arterial para banhar e levar para os rins substância nutritiva e oxigênio. No caso do sangue venoso, vai retirar dos rins, porque os rins, gente, são os nossos filtros. É uma curiosidade interessante sobre os nossos filtros. O filtro de água comum que a gente tem em casa, o que é que ele faz? A gente pega a água, coloca na parte superior, a parte, né, que a gente quer, que a gente vai dizer que é a parte boa, a gente vai retirar e as impurezas vão ficar presas na vela do filtro. Aqui é o inverso. O que é bom fica na corrente sanguínea e as impurezas vão ser mandadas, olha, lá para a bexiga. E aí o que é que vai acontecer? A gente vai eliminar as impurezas. Então, os nossos rins são nossos filtros, mas trabalham de forma diferente que os filtros de água, que é o filtro caseiro. Então, isso aí vale como uma curiosidade. Mas vamos, né, ver mais algumas coisas. E aí vão anotando essas curiosidades. Quem sabe também elas compõem o nosso, vamos dizer, conjunto aí de questões, das situações, problemas, ou são perguntinhas que eu posso até dar como um extra no final. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar do sistema, né, locomotor. E para a gente falar do sistema locomotor, a gente vai ter que saber que ele é formado por um conjunto, olha, os ossos, as articulações e os músculos esqueléticos. Esses 3 componentes juntos é quem vai trazer para a gente a questão da locomoção. E aí eu estou aqui com vocês, né, com a questão de um esqueleto, que a gente vai observar esse esqueleto, que está exposto aqui no nosso estúdio, e a gente vai dizer assim, esse esqueleto, eu vou poder olhar e dizer que ele sozinho, ele não tem condições de, vamos dizer assim, de fazer nenhum tipo de locomoção. É preciso que tenha, né, mais algumas estruturas para facilitar. Então, estou colocando aqui para vocês, né, e a questão aí de ter um esqueleto na sala é muito importante, para a gente poder ver, olha, através dessa observação, olhem aí bem esse esqueleto. E a gente vai dizer, será que esse conjunto de ossos, do jeito que está aí, seria capaz de uma locomoção? Não. Eles precisam de tecidos, eles precisam, né, de estruturas que facilitem. E aí eu vou chamar a atenção de 2 estruturas. Uma é a união entre um osso e outro, para que não ocorra desgaste. Porque quanto mais a gente movimenta, mais vai acontecer. Imagine se um osso bate no outro no momento do movimento. Ia ter um desgaste. Então, graças às articulações que vão ajudar, juntamente com os músculos, a gente vai ter aí. Então, os músculos não é só para desenhar o corpo, para ter um formato do corpo. Então, a grande importância aí é a questão da locomoção, de funcionar como verdadeiros elásticos, né? Diferente do elástico que a gente tem na roupa, quanto mais a gente gasta o elástico da roupa, mais eles ficam, vamos dizer assim, frágeis, flácidos. No nosso corpo é diferente.
quanto mais a gente exercita os nossos músculos de forma correta, com a orientação de um profissional, com o professor da educação física de vocês, aí ele vai estar de olho nos movimentos e a partir desses movimentos vocês vão tornar, né, vamos dizer assim, esses músculos muito mais flexíveis e ao mesmo tempo resistentes aos impactos. Então aqui vai um recadinho, né, para a questão aí desses movimentos, muitas vezes movimentos com uma ajuda, com um apoio de um profissional. Então na questão aí, a gente observa o esqueleto e a gente diz, é preciso ter mais estrutura. E as estruturas são as articulações que vão funcionar como verdadeiros cabos de força. Então, no pequeno movimento que eu faço para levantar o braço, eu não precisei só dos músculos, eu tenho aqui um conjunto, como se fosse cabos de força, para poder erguer, né, o meu braço ou qualquer outro tipo de movimento, até um simples balançar de cabeça. Vejam, né, que interessante em relação a isso. Mas o nosso corpo não é só digestão, respiração, circulação, movimento, expressão. O nosso corpo, né, é uma máquina. E está dizendo assim, será que o nosso corpo pode ser comparado a uma máquina? O que o nosso corpo faz? E aí a gente começa a perceber, através dessas imagens que vocês estão vendo, do esqueleto e dos músculos, a gente está vendo aí perfeitos movimentos, né? E o que a gente está fazendo no dia a dia. E às vezes a gente nem toma, vamos dizer assim, conhecimento do que realmente é uma corrida, é um circular, é um dançar, né? Mas o que a gente vai falar agora são órgãos que vão agora coordenar o nosso corpo. E para coordenar o nosso corpo, eu vou convidar vocês para ler comigo esse textinho sobre sistema endócrino. Vejam aí. O sistema endócrino é composto por um conjunto de glândulas e órgãos que regulam e controlam várias funções do organismo por meio da produção de secreção e de hormônios. Então, agora a gente está falando de um sistema que ele, né, vai ter agora uma função diferente. Ele tem que coordenar muita coisa que acontece no nosso corpo. Desde um simples, esse movimento que a gente faz, que a gente vai precisar dele também, até de algumas outras ações, como até o nosso comportamento. Como é que a gente se comporta diante de algumas situações? E também ao desenvolvimento do corpo. Nós falamos, né, há algumas semanas sobre o aleitamento materno, e a gente vai ver aí, olha, que as glândulas mamárias que estão compostas aí dentro desse sistema endócrino é quem tem essa capacidade de produzir o leite, o principal alimento e o primeiro alimento do nosso corpo, não é isso? E para que aconteça isso, né, esse corpo aí em funcionamento, juntamente com o sistema endócrino, a gente vai ver aqui o sistema reprodutor. Inclui o sistema reprodutor masculino, e aí a gente vai colocar, ó, que funciona para produzir e depositar esperma, sabendo que esse esperma é um líquido, onde vai estar presente aí os espermatozoides. E o sistema reprodutor feminino, que funciona para produzir os óvulos, né, ou ovócitos, que é para proteger e nutrir o feto até o nascimento. Então, o feminino, além de produzir a célula reprodutora, né, mas ele vai produzir também a questão aí, ele vai também ajudar a nutrir esse ser que está em desenvolvimento até a hora do nascimento. Enquanto que o reprodutor masculino apenas forneceu aí o espermatozoide. Mais uma vez, lembrando que nós somos 50% da nossa mãe com 50% do nosso pai, formando aí o nosso corpo. O que é que nós temos para a gente fechar? O sistema nervoso. Diante de todos esses sistemas que nós vimos, agora a gente precisa de um sistema que possa coordenar, que eles sejam responsáveis em captar, processar e gerar resposta diante dos estímulos os quais somos submetidos, o que estão à nossa volta e o que estão também na parte interna do nosso corpo. Mas tem a questão aí do que nós estamos vendo. É uma ciência, né? Tudo isso a gente está montando em cima da biologia. E a biologia, para estudar o corpo humano, se depara aí, olha, na anatomia e na fisiologia. Essa aula, rapidinho, foi para apresentar anatomia e fisiologia humana. Que esses dois, né, eles estudam as estruturas corporais, então, no caso, as formas, mas também estudam o funcionamento. Como é que esses órgãos funcionam? Então, a anatomia e a fisiologia juntas estão aí a nosso serviço, porque eles estão
estudando cada uma das estruturas, cada um dos órgãos e também como é que esses órgãos funcionam. Eu vou chamar a professora Cláudia para se despedir de vocês e fazer algumas considerações finais e eu volto com uma tarefinha, ok? Isso aí, professora Isabel. Muita gente aqui dizendo aula maravilhosa, a professora Celi dizendo, né? E realmente é uma aula que trouxe muitas informações que eu tenho certeza que vocês agora vão conseguir responder às situações, problemas. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Pois é, professora Cláudia, que bom. Agradecer aí a participação de todos que se envolveram, né? A professora Celi, que está aí ligadinha, aposto que ela fez alguns rabiscos em relação às respostas. E aqui, as situações, problemas, elas continuam agora para vocês como atividade para casa. Então, dê uma olhadinha, dá um clique aí nessas questões e respondam. Leva para a tua turma, leva isso como curiosidade, que eu acho que lá na tua sala tu vai fazer sucesso se tu chegar com respostas bem legais, ok? Então, aguardamos vocês na próxima aula e ainda vamos conversar. Na próxima aula, a gente vai começar a conhecer invasores do nosso corpo. Eu não vou dar mais nenhum spoilerzinho, não. Mas quem tiver curiosidade, descobre aí quais são os invasores do nosso corpo, ok? Então, tchau, tchau, pessoal. Aguardamos vocês na próxima aula.